aula de agora é geometria e nós vamos começar estudando os triângulos, tá? Então, a primeira coisa, né, básico do triângulo. Um triângulo é uma figura geométrica plana, né, uma figura geométrica plana que possui três lados. Então, este é o triângulo, tá? De maneira bem simples falando a respeito dele. É uma figura geométrica plana que tem três lados, tá? Aí, pessoal, o que vocês têm que observar no primeiro momento que vocês vão estudar um triângulo, né? Ou qualquer figura geométrica. Vocês têm que saber que aqui nós vamos ter a representação do lado do triângulo. Então, aqui eu tenho um lado. Depois, aqui eu vou ter outro lado do triângulo. Então, essa aqui, este é um lado, esse é outro lado e este daqui será outro lado do triângulo. O triângulo possui três cantinhos no encontro dos segmentos de reta que formam ele. Cada cantinho desse que a gente encontra, ele é chamado de vértice. Então, cada cantinho do triângulo é chamado de vértice. Então, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice e aqui eu tenho outro vértice. Para vocês colocarem o nome dos vértices, vocês utilizam letras maiúsculas. Então, esse vértice aqui eu vou chamar de vértice A, vértice B e vértice C, tá bom? Então, lado e vértice, beleza. Outra coisa que o triângulo tem, tá? Todo o triângulo vai ter. Todo triângulo terá um ângulo chamado de ângulo interno. Então, eu estou falando do ângulo interno. O ângulo interno é o ângulo que forma na parte de dentro do triângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo interno e aqui eu tenho outro ângulo interno. Então, um triângulo, ele é uma figura que possui três lados, três vértices e três ângulos internos. Existe também no triângulo o ângulo externo. O ângulo externo vocês conseguem observar quando vocês prolongam o lado. Então, ó, esse é o lado. Então, ó, vou prolongar o lado. Vou prolongar o lado aqui. Então, este aqui vai ser o ângulo externo, com essa linha do lado externo do triângulo. Estão vendo? Ó, vou prolongar este lado aqui. Prolonguei. Esse ângulo que formou aqui fora é o ângulo externo do triângulo. Aqui, vou prolongar este ângulo, ó. Prolonguei esse lado, desculpa. Esse ângulo que formou aqui é o ângulo externo do triângulo. Vocês entenderam isso que eu coloquei aqui na lousa? Então, oi? Sim? Ó, agora vamos seguir aqui, ó. Então, aqui eu tenho outro triângulo. Então, esse é o vértice, este é o vértice e este é o vértice. Lado, lado e lado. Vértice A, vértice B, vértice C. Então, eu tenho ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno. Se eu prolongar a linha aqui, eu vou ter ângulo externo, prolongando a linha. Ângulo externo, então, ângulo interno e ângulo interno. Ângulo externo e aqui eu tenho outro ângulo externo. A mesma coisa aqui, ó, vértice, vértice, vértice. Ângulo interno, ângulo interno. Prolongo a linha, ângulo externo, prolongo a linha, ângulo externo. Prolongo a linha aqui, esse é o ângulo externo. Então, aqui, pessoal, eu fiz na lousa para vocês o exemplo de três triângulos com características que cada um deles, cada triângulo desse aqui, possui características particulares. E agora que vocês já entenderam as partes do triângulo que são vértice,
lado, ângulo interno e ângulo externo. Essas são as partes do triângulo. Já que todos vocês entenderam, eu vou começar a falar para vocês a respeito da classificação dos triângulos. Os triângulos, eles vão ser classificados em relação ao tamanho dos seus lados e em relação ao tamanho dos seus ângulos. Então, eles vão ser classificados em relação aos seus lados, então a medida dos seus lados. Conforme as medidas dos lados serão apresentadas, nós vamos classificá-los como triângulo equilátero, triângulo isósceles ou triângulo escaleno. Essas três classificações, equilátero, escaleno e isósceles, são classificações referentes a tamanho de lado, somente observando o lado do triângulo. E existe também a classificação em relação ao ângulo. Então, na classificação ao ângulo, vocês vão observar os ângulos internos. E aí vocês vão poder classificar os triângulos como triângulo retângulo, ou triângulo acutângulo, ou triângulo obtusângulo. Então, existe uma classificação do triângulo exclusiva para a medida dos lados e existe uma classificação do triângulo exclusiva para a medida dos ângulos internos, tá bom? Então aqui, gente, o que é que vai ser? Vamos começar falando a respeito do triângulo retângulo. Então, quando um triângulo vai ser considerado um triângulo retângulo? Agora, só vou falar a respeito dos ângulos, tá? Então, a classificação em relação aos ângulos. Então, o triângulo, ele vai ser considerado um triângulo retângulo, tá? Quando um de seus lados formarem um dos seus ângulos, não, lados não, um de seus ângulos formarem um ângulo reto. Então, se um ângulo dentro desses ângulos internos do triângulo for um ângulo reto, nós teremos um triângulo retângulo. E o que é um ângulo reto? Quem lembra? Qual é a medida de um ângulo reto? 90 graus. Então, gente, se tiver um ângulo de 90 graus, esse triângulo já é retângulo. E aqui na lousa eu coloquei um único triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Inclusive, eu utilizei o esquadro para desenhar ele, porque o esquadro tem esse ângulo, né? Que é o ângulo de 90 graus. Todo esquadro tem um ângulo de 90 graus. Se vocês observarem, quando eu fui desenhar esse triângulo aqui, eu coloquei o esquadro aqui e contornei, porque eu sabia que eu teria esse ângulo no meu desenho, que é o ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ele também pode ser chamado de triângulo retângulo, tá? Esse triângulo que está aqui. Triângulo retângulo, que é uma classificação do triângulo em relação ao ângulo. Esses outros dois ângulos que estão aqui, eles não têm 90 graus, mas na verdade eles não vão interferir em nada. O importante é que para um triângulo ser retângulo é que ele tem apenas um ângulo de 90 graus, tá bom? Vamos agora observar este outro triângulo aqui. Nesse triângulo aqui, eu tenho três ângulos internos também, né? Todo triângulo tem três ângulos internos. Mas se vocês observarem, nesse triângulo aqui, ó, vou pegar a medida do ângulo de 90 graus e vou mostrar para vocês o que é que acontece com esses ângulos em relação a 90 graus. Se eu for colocar, ó, vou alinhar aqui no lado, ó, e vou colocar aqui. Quando eu coloco o esquadro aqui, esse lado aqui, ele é mais fechado, ele fica pro lado de dentro, ó. Tá vendo? Ele está bem aqui, ó. Observa, ó, ele tá bem aqui o lado, ó. Ele tá aqui. Quando eu abaixo esse lado, ele fica mais fechado. Isso significa que ele é menor do que 90 graus, tá?
aqui, ó, outro ângulo, ó, repara, ó, o lado tá aqui, ó. Olha aí, eu vou alinhar. Esse ângulo ele vai ficar mais fechado também. O de 90 graus fica mais para cá. Então, eu tenho outro ângulo menor do que 90 graus. E se vocês observarem esse ângulo aqui, ó, de novo, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Quando eu coloco, ele fica mais fechadinho. Então, este ângulo também será menor do que 90 graus. Então, neste triângulo aqui, todos os ângulos internos desse triângulo são menores do que 90 graus. Isso significa que esse triângulo se chamará triângulo acutângulo, né? Lembra quando vocês só estudavam ângulos, classificação somente de ângulos? Então, ângulos de 90 graus vocês chamavam de ângulos retos. Ângulos menores do que 90 graus eram ângulos agudos. Lembram disso? E esse acutângulo está relacionado ao agudo. Então, um triângulo que tem todos os ângulos menores do que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Acutângulo. Deixa eu ver se escrevi certo. Deixa eu olhar aqui no livro para ver se escrevi certo a palavra para não passar vergonha. Tem aqui. Tá certo, escrevi certo, não estou passando vergonha. Acutângulo. Então, com todos os ângulos menores do que 90 graus, o triângulo é chamado de triângulo acutângulo. E este é um exemplo de triângulo acutângulo, porque todos os ângulos são menores do que 90 graus. Vocês entenderam o que é triângulo retângulo e o que é triângulo acutângulo? Certo. Aí tem a outra classificação, tá? Então vamos observar aqui, só falta mais uma para a gente fechar as três classificações em relação aos ângulos, tá? Então eu tenho o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e eu vou ter também o triângulo obtusângulo. Gente, quem lembra que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90. Então, para um triângulo ser um triângulo obtusângulo, que também vem de ângulo obtuso, ele precisa ter apenas um ângulo, assim como o de 90 graus precisa ter apenas um ângulo para ser um triângulo retângulo, o acutângulo precisa ter apenas um ângulo maior do que 90 graus para ele ser considerado um triângulo obtusângulo. Então, ó, observe, então aqui a medida é de 90, eu vou medir para mostrar para vocês. Esse lado aqui, ó, então eu tenho aqui, vou alinhar, ó, alinhei. Observa que aqui é mais fechadinho, então isso aqui é um triângulo, é um ângulo agudo. Mas eu ainda não posso considerar esse triângulo um acutângulo, porque eu ainda não analisei os outros ângulos. Então eu vou analisar o outro, agora eu vou olhar esse aqui. Ó, observe, aqui é o 90. Esse aqui também é mais fechado, né? Para ele ser maior do que 90, ele tinha que ter um lado aqui. Mas o lado dele tá aqui, então ele é mais fechadinho. Também é um acutângulo. Mas, como é que eu vou sei que ele vai ser obtusângulo? Se vocês olharem este lado aqui, eu fiz um triângulo retângulo. Esse aqui vai ser retângulo também, ó. O triângulo retângulo pode ter, ó, esse aqui, ó, eu encaixo ele direitinho aqui no ângulo reto, tá vendo? Então, esse triângulo, ele também é um triângulo retângulo. Mas eu vou mudar um pouquinho o desenho dele para mostrar para vocês um desenho, um triângulo acutângulo, tá? Eu fiz aqui um triângulo retângulo também. Deixa eu arrumar aqui para ele ficar acutângulo. Para ele ficar acutângulo, eu vou aumentar isso aqui. Então, eu vou aumentar aqui. Beleza? Ó, olha o que eu fiz. Agora sim, ó. Se eu for medir este ângulo interno aqui, ó, então vou colocar aqui o transferidor, o esquadro. Então, ó, coloquei. A linha que fecha aqui desse lado, ela passa, essa daqui a linha seria aqui se fosse 90 graus. Mas essa linha passa, então essa linha,
este ângulo fica maior do que 90 graus. Então, quando esse ângulo fica, apenas um ângulo fica maior do que 90 graus, nós chamamos esse triângulo de obtusângulo. Obtusângulo. Porque ele tem apenas um ângulo maior do que 90 graus e já é o suficiente para torná-lo obtusângulo. Gente, alguém ficou com dúvida nessa classificação? Triângulo retângulo, triângulo obtusângulo e triângulo acutângulo? Tá. Agora, então, gente, dando sequência na explicação, eu vou fazer uma pequena pausa antes só para arrumar a lousa e aí a gente vai falar sobre a classificação em relação aos lados. Então, quando o triângulo vai ser isósceles, quando ele vai ser escaleno e quando ele vai ser um triângulo equilátero. Muito bem.